Você é os hábitos que você cativa. Você já deve ter ouvido essa frase ou outras como nós somos aquilo que fazemos repetidamente. E você já deve saber da importância que os hábitos têm na sua vida, na nossa vida. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você quais foram os 7 hábitos que transformaram a minha vida, tá? Eu vou comentar aqui com vocês, são hábitos que transformaram a minha vida e eu quero nesse vídeo que você faça uma reflexão daquilo que você já implementou dentro da sua rotina e que já transformou a sua vida ou daquilo que você ainda precisa implementar, daquilo que você precisa mudar. Sim, nós somos aquilo que fazemos repetidamente. E tudo aquilo que a gente faz repetidamente dentro da nossa rotina se transforma em hábitos, se transforma em um comportamento que o nosso cérebro, que nós executamos sem tanto esforço, de maneira habitual. E é muito importante poder olhar e ver e sentir e saber e identificar quais são os hábitos que nós criamos. E eu tenho aqui 7 deles que realmente transformaram a minha vida. Então, vamos lá. O primeiro deles, o hábito de ler todos os dias. O hábito da leitura. Tá? Esse para mim foi o grande hábito que me trouxe uma grande transformação. Lá em 2017 eu retomei o hábito da leitura e isso começou a me trazer uma necessidade muito grande de eu encontrar tempo dentro da minha rotina para executar a leitura. Porque naquele momento a minha rotina ela era muito cheia de compromissos, muito cheia de tarefas. Eu viajava muito para trabalhar, para dar aula, eu ficava muito tempo no trânsito, né, entre uma cidade e outra para dar aula, e eu pelo menos acreditava que não tinha tanto tempo para fazer as coisas. E quando eu comecei a ler livros, quando eu voltei a ler livros, porque eu já tinha tido esse hábito na minha infância, adolescência ali, sempre gostei muito de ler, quando eu voltei a ler livros, eu precisei começar a organizar mais a minha rotina para ter tempo de ler livros. E eu acredito que esse hábito é o melhor hábito para se ter, para se construir em termos de custo e benefício. Por quê? Porque você vai investir um valor ali super baixo para comprar um livro e você vai ter acesso àquilo de mais importante que aquele autor, que aquela pessoa já viveu e está trazendo para você. Você consegue, através de um livro, de uma maneira muito rápida e muito simples, ter acesso ao que tem de mais importante e mais profundo em qualquer assunto que você deseje. Eu gosto muito de ler livros de desenvolvimento pessoal, livros de autoajuda. Esses são os livros que na maior parte do tempo eu estou lendo, e desde que eu voltei a ter este hábito, eu raramente passo um dia sem ler pelo menos 10 páginas de um livro, sem ler pelo menos 10 minutos de um livro. Então, o que você pode fazer? Escolhe aí um tema que você gosta, não precisa ser desenvolvimento pessoal. Escolhe aí uma ficção, escolhe um romance, algo que você goste, algo que vá te trazer ali uma motivação para ler. Pegue um livro simples, pegue um livro pequeno, se você é daquelas pessoas que se assusta com a grossura dos livros, mas comece a ler. A leitura ela vai te tornar uma pessoa mais inteligente, ela vai te tornar uma pessoa mais interessante e você vai conseguir ter acesso a novos conhecimentos. Isso vai desenvolver em você um senso de mudança e de transformação muito grande, tá? Vamos lá. O segundo hábito que transformou a minha vida foi o hábito de dormir corretamente. Vamos lá, deixa eu explicar isso para você. O hábito de colocar o sono como prioridade. Eu era aquele cara que dormia 5 horas por noite, 6 horas por noite, quando muito, e que eu me achava super produtivo.
Então eu acordava muito cedo para treinar, para fazer as minhas coisas, e eu ficava acordado até um pouco mais tarde para estudar, para desenvolver alguma outra coisa ali no final do dia. Então eu queria muito aproveitar o começo do dia e aproveitar muito o final do dia para as minhas coisas. E eu me achava um cara produtivo, né? Eu fiz um ciclo de treinamento para um meio Ironman dessa maneira, dormindo pouco, eu, né, fiz a minha transição de carreira dormindo pouco, enfim, muitas coisas aconteceram ali, até que eu decidi começar a dormir no mínimo 7 horas por noite, e aí sim eu percebi que tudo mudou, que a minha vida literalmente começou a se transformar quando eu coloquei o sono como prioridade. A minha leitura melhora, a minha presença no meu trabalho, nas minhas mentorias com a minha família, a minha paciência, o meu humor, o meu foco e concentração, a minha energia, a minha disposição em realizar as coisas, tudo melhorou a partir do momento em que eu determinei que sono é prioridade, um sono de qualidade. Então, hoje eu durmo no mínimo 7 horas por noite, todas as noites. Tenho 2 filhas pequenas em casa, muitas vezes a gente acorda no meio da noite, esse sono ele é picado. Algumas outras noites, por opção, eu durmo menos do que isso e tá tudo bem. Agora, o ponto é, a regra precisa ser, o normal precisa ser você dormir bem. E para isso você precisa priorizar, não é a hora de você acordar, e sim a hora de você dormir. É criar uma rotina de saída do seu dia com eficiência. E para você ter uma rotina de saída do dia com eficiência e não ficar se entupindo de coisas para fazer no final do dia, você precisa ter um bom planejamento, você precisa ter os seus projetos desenvolvidos, você precisa ter as suas prioridades determinadas para você chegar lá no final do dia e olhar para sua lista de tarefas e por mais que tenha tarefas ali para ainda serem feitas, você conseguir olhar e falar assim, bom, eu fiz aquilo que é mais importante. Agora eu vou para o próximo passo. Eu vou me preparar para o sono. E eu ensino você a fazer tudo isso no DNA Produtivo, que é o meu treinamento de 7 aulas. O link está aqui embaixo. Você vai investir hoje uma única parcela de R$ 47,00 para se tornar o meu aluno lá dentro do DNA Produtivo. O link está aqui na descrição desse vídeo. O terceiro hábito que transformou a minha vida está ligado a este segundo. O terceiro hábito é o hábito de acordar cedo, tá? Primeiro, já vamos lá. Isso não é regra. Eu estou dizendo aqui o que transformou a minha vida. Eu vou te explicar os motivos. Só que eu não vou dizer para você aqui que você tem que acordar às 5 da manhã, que você tem que acordar às 6 horas da manhã. Não é sobre isso. Apesar de eu ser um cara que acorda cedo, acordo ali entre 4h30 e 5 horas da manhã, acordo sempre antes das 6 horas da manhã, mesmo num dia que eu fico um pouco mais à cama, antes das 6 horas da manhã, certamente eu já estou acordado. Ter este hábito transformou a minha vida, porque eu aprendi e eu consegui construir nas primeiras horas da manhã uma rotina de autoconexão, onde eu consigo acordar logo de manhã, eu tomo um bom café, eu faço a minha leitura, eu pratico uma atividade física, eu estudo logo de manhã, ou seja, antes do meu dia começar, antes de eu olhar para a minha lista de tarefas e começar a cumprir com tudo aquilo que está determinado para o meu dia, eu já me conectei com ele. Então eu saí daquela vida onde eu acordava em cima da hora, saía atrasado, comendo alguma coisa no carro para chegar no trabalho na hora, chegava esbaforido ali dentro da urgência, já tendo que começar o dia fazendo aquilo que o dia me trouxe, vamos dizer assim. Não, eu me preparo para ele antes. E aí quando as coisas começam a acontecer no dia, quando os imprevistos começam a acontecer, quando as coisas elas começam a borbulhar ali na minha lista de tarefas, eu estou muito mais pronto, energicamente falando, fisiologicamente falando, mentalmente, espiritualmente falando, para quê? Para enfrentar
né, os problemas e os imprevistos e para encarar as tarefas e fazer aquilo que realmente importa. Então, esse acordar cedo significa você ter um espaço na sua rotina matinal para que você se conecte com o dia antes que o dia comece. E para isso, lembra do hábito número 2, eu vou dormir mais cedo, eu vou me desconectar do dia mais cedo, né? E essa é uma grande dificuldade que as pessoas têm, porque você precisa aprender a fazer boas decisões aqui, né? Porque a noite ela nos traz muitas distrações e muitas tentações, vamos dizer ali, para eu ficar, tentações no sentido de eu ficar assistindo uma série, de eu ficar assistindo um jogo mais tarde, de eu ficar assistindo alguma coisa no celular, enfim. Então eu preciso romper esta barreira, eu preciso ter muito claro o meu objetivo para cumprir ali um prazo de no mínimo 7 horas por noite e acordar no outro dia de manhã tendo energia e tendo disposição. O quarto hábito que eu separei aqui para vocês é: quando eu comecei a ler de uma maneira mais consistente, quando eu coloquei o sono como uma prioridade, eu precisei começar a usar uma agenda de fato. E isso aconteceu em 2018. Então eu olhei para minha rotina e eu falei, peraí, tem algumas coisas que eu quero encaixar dentro do meu dia que eu ainda não faço. A leitura era uma delas que eu já comentei aqui com vocês. Então eu preciso começar a enxergar como é que o meu dia está sendo construído. Então, o que eu fiz ali naquele momento? Eu peguei uma agenda mesmo, uma agenda física e comecei a anotar, né, tudo aquilo que eu fazia no meu dia. Depois eu fui para um planner, depois eu fui para a Google Agenda e hoje eu uso a Google Agenda para as minhas rotinas e para os meus compromissos. E eu uso o Todoist, que é um aplicativo, uma ferramenta de lista de tarefas para ter e organizar as minhas tarefas. Eu ensino você a fazer isso. Usar a Google Agenda e o Todoist no DNA produtivo para que você tenha domínio do seu dia. Então, você tem que ter uma agenda, que seja uma agenda física. Você precisa saber olhar para o seu dia e como esse dia está construído. Porque se você não tem domínio daquilo que está fazendo dentro do seu dia, de como que o seu dia está, de como que o seu dia está sendo construído, você não vai conseguir priorizar o sono, você não vai conseguir fazer uma leitura, porque daí você vai falar assim, não, eu preciso esticar o dia um pouquinho mais para terminar aquele trabalho. Poxa, agora não vai dar para ler porque eu tenho que terminar de fazer esse relatório. E aí, esses hábitos, essas rotinas que têm o poder de realmente transformar a sua vida, elas começam a ficar de lado. Então, tenha uma agenda. Qual é aqui o quinto hábito? O quinto hábito que transformou a minha vida foi o hábito do triatlo, de praticar o triatlo. Triatlo é quando você nada, pedala e corre, né? É uma atividade de endurance, ou seja, de alta intensidade, que envolve 3 modalidades: natação, corrida, natação, bicicleta e corrida, nesta ordem, né? Você primeiro nada, depois sai da natação, pega a bicicleta e pedala, sai da bicicleta e vai fazer a corrida. E eu pratico triatlo desde outubro de 2016, quando eu fiz o meu primeiro triatlo, e aquilo se transformou em algo da minha identidade, se transformou em algo da minha rotina, da minha personalidade, e eu vou falar para vocês. Isso foi o que realmente me trouxe a chama da transformação. Lá em 2016, eu estava lá com a minha vida toda bagunçada, enfim, eu estava cheio de coisas erradas na minha vida, vamos dizer, a minha vida estava uma loucura, eu trabalhava e curtia, basicamente assim, estava solteiro, enfim, morava sozinho, e eu olhei para a minha vida e falei assim, cara, não é essa vida que eu quero viver, não é essa vida que eu vim para viver. Então eu preciso me desafiar em alguma coisa que vá fazer com que eu crie um pouco mais de disciplina e responsabilidade. O que eu fiz? Eu fui lá e me inscrevi numa prova de triatlo, um triatlo sprint, né, que é quando você nada 750 metros, depois você pedala 20 km e depois você corre 5 km. E na época eu estava nadando, porque eu tinha feito uma cirurgia na coluna, enfim, e eu já corria.
Peguei minha bicicletinha que eu tinha e comecei a treinar. Fiz essa prova em outubro de 2016. Isso transformou a minha vida absolutamente. E até hoje eu tenho esse hábito, até hoje eu pratico triatlo e tenho isso como um estilo de vida. Isso faz parte de mim. E o que acontece? O triatlo, quando você se coloca a fazer uma atividade física e a se dedicar a ela, eu não estou dizendo aqui que você precisa fazer triatlo, né? Mas como eu estou trazendo os hábitos que transformaram a minha vida, ele está aqui. O triatlo, ele me trouxe mais disciplina, ele me trouxe mais consciência corporal. Eu comecei a entender como é que o meu corpo, ele me avisa das suas necessidades. O triatlo, ele me ajuda também a lidar com situações mais estressantes. Porque quando eu estou ali treinando, quando eu estou fazendo um treino longo, eu preciso ficar ali horas em cima da bicicleta, eu preciso ficar, às vezes, muito tempo nadando e respirando dentro de um lago, dentro de um mar que está sujo, que eu não consigo ver o fundo e eu preciso ficar ali. Ou seja, eu aprendi e me ajudou a desenvolver muito a minha mentalidade, muito a suportar o estresse, muito a entender que aquilo é importante, que a preparação é muito importante, que eu me preparar para tudo que eu quero fazer é o que vai me dar a chance de conseguir viver aquilo que eu quero lá na frente. Eu costumo dizer uma frase, quando eu estou treinando ali, eu mentalizo muito ela, que é a seguinte frase: a preparação libera o meu destino. Ou seja, aquilo que eu quero lá na frente, aquilo que eu quero que seja o meu destino, ele vai vir quando eu estou me preparando para ele. Por isso de organizar a semana, por isso que eu falo tanto de gestão do tempo, por isso que eu falo tanto de ter planejamento, por isso que eu falo tanto de ter projetos, de ter clareza, tá? Porque eu tenho certeza absoluta que eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse na minha vida este hábito de praticar uma atividade física de alta exigência. Isso é o que transformou a minha vida, isso tem base científica, tecnológica, né? Ou seja, isso realmente trouxe para mim uma grande transformação, ok? Qual é o sexto hábito que transformou a minha vida? Faltam 2, o sexto e o sétimo. O sexto hábito é cortar o álcool, cortar o consumo do álcool. E na verdade eu vejo isso como uma consequência dos outros hábitos. Então, a partir do momento em que eu comecei a praticar o triatlo lá em 2016 e vinha trancos e barrancos, mas 2017, 18, 19, né, vinha até hoje com isso, daí com esse hábito, começa a haver a necessidade de você cortar aquilo que não vai potencializar um outro hábito que você está construindo. Então, a partir do momento que eu começo a praticar o triatlo, eu começo a colocar a leitura, eu preciso encontrar tempo no meu dia para treinar o triatlo, as 3 modalidades, para eu ler, eu começo a usar uma agenda e aí eu sinto a necessidade de dormir bem, de acordar cedo para eu conseguir fazer os meus treinos, para eu seguir as minhas planilhas. Naturalmente vem o questionamento, tá, e aí? Qual é a função do álcool na minha vida? E no meu caso, né, não estou dizendo aqui também que você não precisa beber, que você não deve beber, enfim. No meu caso, eu percebi que aquilo não fazia o mínimo sentido para mim. Muito pelo contrário. Quando eu bebia, e eu bebia todo final de semana, quando eu bebia, eu percebia que eu me afastava daquela pessoa que eu realmente estava querendo construir. Eu percebia que ingerir álcool me levava a ir contra alguns princípios que eu estava ali reconstruindo. Até que chegou um dia que eu falei assim, bom, eu não vou mais beber. Estou nessa construção há 4 anos. Nesses 4 anos, bebi em algumas ocasiões ali especiais junto com a família, ou um dia que eu falei, não, hoje eu vou beber aqui com os meus amigos, mas é muito raro, eu não encho uma mão de vezes que eu ingeri álcool nesses últimos 4 anos, e isso é muito mais
é eficiente para mim, ou seja, eu me sinto muito mais produtivo, eu me sinto muito mais disciplinado, eu me sinto muito mais focado e com muito mais energia. E também eu consegui sair, me libertar, vamos dizer assim, de alguns ambientes, até de algumas pessoas que não me agregavam. E aí começou a sobrar espaço para fazer aquilo que realmente importa. Isso também me ajudou demais. E o último hábito, que é o hábito que é mais difícil, mas que tem me ajudado demais na construção e na transformação da minha vida, que é o hábito da boa alimentação. Eu sempre fui um cara bem magro, eu nunca tive problema com o peso, só que eu sempre comi muito errado. Na hora do jantar sempre foi uma pizza, um lanche, um pastel, alguma coisa assim. De final de semana eu sempre saía um pouco ali e não comia comida de verdade, até que eu passei dos 30 anos, passei dos 35 anos, hoje eu tenho 40 anos que eu estou aqui e comecei a ver a importância de realmente fazer boas escolhas alimentares, né? E isso tem produzido muito mais energia. Isso tem me trazido muitos resultados melhores quando eu entendi e comecei a fazer melhores decisões, tomar melhores decisões. Aí eu já estou um tempo sem consumir açúcar, né, de maneira assim consistente, e isso me trouxe muito mais foco, muito mais clareza, muito mais energia para conseguir dar conta das tarefas que nós temos no nosso dia, tá? Então vamos lá, vamos revisar aqui os hábitos. Quais são esses hábitos? Leitura, sono de qualidade e sono na medida certa, acordar cedo, usar a agenda, praticar triatlo, cortar o consumo do álcool e boas escolhas alimentares. Esses foram os 7 hábitos que transformaram a minha vida, tá? E no que isso me ajuda de maneira direta? Todos nós temos mais tarefas para fazer do que tempo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa começar a aprender a fazer boas escolhas na nossa vida. E para fazer boas escolhas dentro da minha rotina, dentro do meu dia, eu preciso estar melhor preparado para os momentos de fazer as escolhas, no momento de tomar as decisões. E esses foram os hábitos que têm me ajudado na construção dessa minha melhor versão, vamos dizer assim. Agora, diz aí para mim, aqui no vídeo, quais desses hábitos você já tem, quais você quer construir, ou se faltou aqui, né? Se tem algum hábito que você construiu, que mudou a sua vida e que não está aqui na minha lista. A gente se vê no próximo vídeo.